Essa é uma resenha sobre o artigo Educação de Jovens e Adultos, Direitos Humanos e Inclusão Digital, Conexões e Reflexões em Tempos de Pandemia. É um trabalho feito na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Souza Marques, na disciplina Ciências Sociais e Educação Ambiental. Aike Costa da Silva é o professor, e os alunos são Ana Paula Pereira do Nascimento, Breno Castilho Felipe, Débora Santos e Jéssica Cristina Donadel. Algumas das palavras-chave do texto são educação de jovens e adultos, direitos humanos, inclusão digital e políticas públicas em educação. O objetivo do artigo é abordar algumas reflexões sobre a relação da educação de jovens e adultos, o EJA, como uma política pública educacional em conexão aos direitos humanos, levando em conta o contexto da pandemia do Covid-19, o isolamento social vivido e a demanda evidente de inclusão digital para os estudantes do EJA. Portanto, o texto mostra uma análise sobre as dificuldades que têm sido enfrentadas, especialmente por alunos adultos e idosos, que deixaram de frequentar aulas do EJA por causa da implementação das atividades remotas, consequência da pandemia do coronavírus. As autoras relataram que a pandemia do Covid tornou-se nos 2 últimos anos uma condicionante que intensifica o não acesso à educação, atingindo principalmente a parcela mais pobre da população que não tem alcance aos meios digitais que passaram a ser imprescindíveis para a condução do ensino remoto. A EJA é destinada a alunos que não concluíram ou não tiveram acesso à educação na idade apropriada. Essa modalidade tem como público-alvo os jovens a partir dos 15 anos para ensino fundamental e 18 anos para ensino médio, adultos e idosos. Ou seja, o conceito de sujeito educando da EJA está baseado no conceito de sujeito de direitos, dentre eles o direito à educação escolar. Diante do que foi exposto no artigo, pode-se perceber que a educação é um direito de todos os indivíduos. Entretanto, ainda é grande o número de brasileiros que não conseguem concluir a sua escolaridade básica, sendo assim destituídos de um direito social fundamental. Sobre educação e direitos humanos. O movimento acerca da defesa dos direitos humanos envolve a intensificação e expansão de uma cultura em prol da ideia de que todos os seres humanos possam viver em condições dignas, sendo respeitados independente de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, posicionamento político ou qualquer outra condicional. Na Revolução Industrial Francesa, esse conceito teve sua gênese, com a publicação do documento Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O Brasil incorporou a temática dos direitos humanos em sua legislação com a promulgação da Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88, ineditamente, consagra o primado do respeito aos direitos humanos, como paradigma propugnado para a ordem internacional. Esse princípio invoca a abertura da ordem jurídica interna ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Algumas conexões entre a educação de jovens e adultos e os direitos humanos. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que permeia toda a educação básica.
caracterizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos e pelas Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Trata-se de uma categoria organizacional constante de estrutura da educação nacional, com finalidades e funções específicas. É possível perceber essa violação dos direitos dos alunos do EJA quando se identifica a falta da oferta de uma educação de qualidade social, a ausência de condições para a permanência do aluno na escola e, muitas vezes, a reexclusão desse discente do processo de escolarização formal. A desigualdade marca a grande maioria desses alunos de forma demasiada, pelo fato de terem sido desviados ou excluídos do ensino regular. Lembrando também que existem aqueles indivíduos que nunca tiveram nem a oportunidade de frequentar a escola. Pandemia e inclusão digital, a face mais dura da perda do direito à educação. O isolamento social, imposto pelas condições sanitárias, trouxe reflexos para o processo de escolarização de muitos brasileiros, em especial aqueles oriundos das classes mais pobres da população. A partir de março de 2020, o Ministério da Educação editou portarias regulando a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. Conforme dados levantados pelo INEP, no período entre fevereiro e maio de 2021, 99,3% das escolas brasileiras de educação básica suspenderam suas atividades presenciais no primeiro ano da pandemia. Esse levantamento apontou também que 21,2% das instituições de ensino forneceram acesso à internet grátis. Esse direito ao acesso à educação é negado devido aos alunos não obterem equipamentos de acesso à internet. Como não houve acessibilidade, os alunos apresentaram um grande regresso na educação. Nesse contexto, existem diversos desafios a serem enfrentados, como a compreensão das matérias e conteúdos trabalhados em sala de aula, a organização de material didático voltado para esse grupo específico, um material que dialogue com a vivência dos alunos, fazendo com que a aprendizagem seja significativa e sejam ofertados os saberes necessários para a formação cidadã de cada um desses discentes. E, em tempos de pandemia, torna-se ainda mais necessária a existência de políticas públicas que favoreçam o acesso digital às camadas mais pobres da população, nas quais se encontram esses alunos do EJA, para que eles possam usar dos bens educativos que têm sido produzidos e disseminados por meio dos recursos digitais. É possível perceber que esse tema tem uma grande relevância para toda a sociedade. Acreditamos que toda mudança só ocorre através de uma educação justa, igualitária e equânime, que proporcione a todos os indivíduos meios para mudar e melhorar o ambiente em que eles vivem. Esse artigo resume o que nós acreditamos, que a educação é um direito constitucional e para todos. Por isso, abordamos esse tema.